Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio das Palavras Cruzadas. Hoje vão ter a oportunidade, e nós temos a oportunidade de estar convosco, estou eu presente, está também o Adriano, e juntos vamos tentar conversar aqui um pouco sobre a lição número 5, tentar chegar aqui a algumas conclusões e ideias para que possamos todos aprender um pouco mais. Adriano, ia-te pedir que pudesses fazer a primeira oração para começarmos. Olá, Samuel. Então, convido a todos que nós curvemos as nossas frontes neste momento e vamos dirigir uma prece ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado a Deus, mais uma vez por estarmos todos aqui reunidos diante da tua santa e grandiosa presença, ó Pai, que permanece viva até hoje, meu Pai, sobre cada um de nós, onde nós podemos mais uma vez reiterar e reavivar, meu Pai, a esperança que temos, meu Pai, e o propósito de vivermos a cada dia diante da tua sagrada e preciosa escritura, que temos a oportunidade de podê-la abrir neste momento e podermos estudar e explanar mais uma vez, ó Deus. Cuida de cada um, nos inspira, ó Deus, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e o pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Amém. Cristo. Amém. Então eu posso tomar a palavra, começar a falar aqui um pouco sobre a introdução da nossa lição de sábado à tarde. Muito interessante o verso áureo, como ele se conjuga com aquilo que foi a experiência de vida dos reformadores, dos valdenses. O verso áureo diz em Salmos 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E este escondi a tua palavra foi verdadeiramente aquilo que os reformadores conseguiram fazer. No caso, não esconderam a palavra para eles, mas conseguiram guardar a palavra no coração e conseguiram se dispersar pelo mundo de tal forma que conseguiram difundir a mensagem de Deus e tentar sair um pouco do panorama daquilo que era o catolicismo que estava muito entranhado na sociedade daqueles dias. A lição de sábado achei muito interessante e temos muito a aprender com ela, e há um pensamento principal que eu retirei desta mensagem, que é aquilo que os reformadores também tinham, que é um propósito para a sua vida. E penso que isto é algo que nós temos muita dificuldade nos nossos dias de hoje, pelo menos eu falo por mim, é nós sentirmos que temos realmente algo importante, mais importante do que tudo o que seja a nossa vida, os nossos costumes do dia-a-dia, os nossos afazeres, que nós vivemos por algo mais importante que tudo. E nós sentimos isso quando, perante as dificuldades que nós vivemos no dia-a-dia, nós temos sempre uma esperança. Se nós sentimos isso, realmente significa que nós temos um propósito para a nossa vida. Nós sabemos que a vida nesta terra é apenas uma fase em que nós temos que sonhar com algo maior. E isto era o que os reformadores tinham. Eles, perante as dificuldades, perante as ameaças de morte, perante as torturas, perante as prisões, eles tinham sempre isto em mente, um propósito para a vida. Eles não comprometiam aquilo que era as suas convicções, a sua integridade, pela sobrevivência, pelo conforto. Eles realmente tinham um propósito. E tinham aquilo que está aqui num parágrafo da nossa lição de sábado à tarde, que nós muitas vezes, se calhar, sentimos que a geração atual não tem. Diz assim: a geração atual tem pouca coisa que tenha verdadeira importância, é importante para elas, e não tem nada pelo que vale a pena morrer. Por isso, poucas coisas têm pelas quais vale a pena viver. Isto aqui é impactante, não é? Este pensamento. Quando as nossas crenças são superficiais, quando nós vivemos e não temos realmente um rumo a seguir, vamos atrás do que os outros dizem, vamos atrás do que os grupos pensam, não temos realmente um propósito para a nossa vida. Isso é triste, e isso não é o que Deus quer dos seus filhos, não é o que Deus quer de um cristão. Pronto, isto é o que fala assim a nossa introdução de sábado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Adriano. O que é que tu achas? Sim, Samuel, trazendo para os nossos dias exatamente tudo o que tu disseste ainda há um bocado, e eu acho muito interessante quando nós olhamos, né, algo que eu aprendi muito lá no Brasil, que nós temos um propósito no meio jovem, não é?
que diz exatamente assim: jovens pelos jovens, jovens pela igreja e jovens pelos nossos semelhantes, não é? Então, nós vemos que o jovem hoje em dia, a igreja, ela tem que estar preparada, porque, como tu disseste, é muito superficial um propósito que nós colocamos para a nossa vida hoje em dia, não é? E a obra da reforma, como você disse ainda, é começada lá pelos valdenses, que eles lutaram por aquilo aqui na Europa, não é? Entre meio ali aos montes no país da Itália ali, e eles lutaram por aquilo. E depois vieram os outros reformadores também, que nós vamos ver aqui, recapitular um pouco na lição desta semana. Todos eles lutaram, traduziram a palavra de Deus para que as pessoas pudessem entender qual que é o real sentido da vida, não é? Porque a reforma ela exige as orações também são muito importantes para que toda a inteligência humana possa suportar e estendido, não é? Durante toda a história, durante todas as gerações e também chega até nós hoje, né, Samuel? Nós devemos estar preparados para isso, porque hoje nós aqui como representantes da continuidade desta reforma, nós devemos estar enraizados, né? Nós devemos compreender essas verdades que são eternas e que podem trazer a salvação para cada um de nós. Interessante, já pulando aqui para a lição de domingo, que diz assim, apenas a palavra de Deus. Quando nós falamos justamente da palavra, a gente volta outra vez na lição do último trimestre que nós estudamos, não é? Que é a lição propriamente do salmista, que se nós lermos, estudarmos ali, nós vemos que o salmista, ele acordava, ele ansiava, ele queria estar com a palavra de Deus diariamente, não é? Ele buscava aquilo como alimento, ele queria estar sempre ali próximo de Deus, porque a palavra, ela traz isso, ela nos aproxima de Deus, não é? Mesmo interessante, hoje eu estava ali fazendo uma meditação com os exploradores, e a pergunta que nós fazemos para os nossos jovens hoje em dia, né, Samuel? Quanto tempo você passa ao lado da palavra de Deus, da Bíblia? A Bíblia verdadeira, não é? Essa Bíblia que a gente precisa estar abrindo ela e estudando diariamente. E muitas vezes a gente vê que a realidade, como você disse, que é algo superficial, que nós deixamos a vida nos levar a essas circunstâncias, acaba nos afastando da fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. E o próprio salmista, no Salmo 119, no capítulo 119, no versículo 3, ele nos chama a atenção para isso, não é? Fala assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Então, algo interessante que nós vemos, não é? A palavra de Deus, ela é algo que nós devemos buscar constantemente ao acordarmos, ao irmos trabalhar, ao nós estarmos ali no nosso carro, no autocarro, nos meios que nós utilizamos, não é? Para chegarmos até os destinos do nosso dia a dia, da nossa rotina. É algo que nós precisamos estar destacando, não é? Para outras pessoas, para que elas possam saciar e buscar, porque a palavra passou por diversas perseguições na história, não é? Ela foi traduzida em diversas línguas, e nós justamente falando aqui de John Wycliffe, que ele lutou para que pudesse traduzir para o inglês, não é? Desta maneira, para que muitas pessoas aqui da Europa, ali propriamente na Inglaterra, pudessem ter, então, acesso à Sagrada Escritura e pudessem conhecer as verdades, porque o inimigo, ele começa, então, no passado ali, né, a querer confundir as pessoas para que elas não pudessem ter acesso às palavras verdadeiras e seguissem coisas que foram lançadas ali pelo inimigo, não é para que elas fossem enganadas. É muito interessante nós termos aqui na lição estes dois casos práticos destes dois senhores que encontraram um propósito para a vida deles. Temos aqui na lição de domingo, no final, apresenta-nos este senhor que tu falaste, do Wycliffe, que ele faz este apelo no final, quando
quando está quando está à beira da morte, né, por defender aquilo que acreditava ser a sua missão de vida, ele pergunta: com o que é que vocês pensam que estão a contender? Com um velho à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá. É muito interessante encontrarmos este propósito claro, e mais à frente vamos encontrar também uma pessoa numa situação semelhante que quis refazer a tradução para corrigir algumas lacunas. Temos o caso do William Tyndale, que mesmo tendo o exemplo da pessoa que veio antes dele e sabendo tudo aquilo que lhe aconteceu, isso não foi suficiente para que perdesse força à sua missão. E nós hoje temos acesso à versão da Bíblia King James, que é muito utilizada na nossa igreja também, que foi fruto do trabalho deste senhor, do William Tyndale. Diz-nos aqui que 76% do Antigo Testamento é graças à sua tradução e 83% do Novo é também graças à sua tradução. Essa Bíblia fez recentemente, em 2011, o seu aniversário número 400, e é incrível como há 400 anos atrás houve pessoas que lutaram tanto para que nós hoje pudéssemos ter a palavra de Deus como temos, e nós hoje eu sinto que muitas vezes não valorizamos o esforço que foi feito por estas pessoas no passado. Foram missões de vida ou de morte, e nós hoje temos um livro perante nós que muitas vezes não damos valor e não o abrimos e não lemos tantas vezes como deveríamos, e pessoas arriscaram a sua vida e foram mortas para que hoje pudéssemos ter acesso à mensagem. Sem a mensagem, o que é que nós seríamos, não é? Sem a Bíblia, já alguma vez pensaste como é que seria a experiência do cristão? Nós não teríamos conhecimento da história nenhuma, não teríamos conhecimento do plano da salvação, não conheceríamos a história de Jesus. Portanto, o livro que nós temos, a Bíblia que nós temos em casa, nós temos que, a cada dia que passa, valorizá-la mais e estudá-la e tentar aprender o máximo e desfrutar ao máximo destas bênçãos que Deus colocou na nossa vida para nós aprendermos. Exatamente, Samuel. E aqui ainda continuando, né? A palavra de Deus diz assim, ó: grande é a recompensa no céu daqueles que são testemunhas de Cristo através de perseguição e reprovação. Enquanto as pessoas buscam o bom terreno, Jesus lhes aponta uma recompensa celestial, mas ele não coloca tudo na vida futura, começa aqui. O Senhor apareceu nos tempos antigos a Abraão e disse: eu sou o teu escudo e o teu galardão. Então nós vemos, né, que as promessas que Deus tem para nós não é aqui para esta terra, não é, Samuel? É para uma terra prometida lá, que já está preparada para nós desde a fundação deste mundo pelo qual nós habitamos aqui, não é? É triste quando nós vemos pessoas sofrendo, pessoas muitas vezes sendo ceifadas sem esperança, não é? Nós ainda temos esse tempo de levar essas mensagens verdadeiras para elas, né? Nós somos os valdenses dos nossos dias. Muitas pessoas ainda não percebem. Às vezes a gente encontra quantas pessoas que falam outras línguas, não é? É até difícil de se comunicar. A gente tenta dar uma maneira, alguma forma. Hoje em dia, como nós estávamos vendo, a tecnologia permite com que nós utilizemos o Google, não é? Para que possa ser traduzido e que na língua dela ela perceba o que nós estamos dizendo e ela também consiga transmitir a mensagem, algo que ela precisa, que ela necessite naquele momento. Então, nós vemos que nós temos muitas ferramentas a serem utilizadas nos nossos dias. Mas a palavra de Deus, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Foi isso o que os protestantes fizeram, não é? Na altura, quando eles traduziram. E é interessante também que nós vemos que, propriamente, não é? Quando nós falamos aí desses reformadores, eles fizeram um grande marco na história. Eles eram inspirados propriamente por Cristo Jesus, não é? Por toda a história, por todo o seu ministério que ele passou aqui na Terra, não é? Isso é propriamente o que transformava a sua própria vida, não é? Nós vemos aí o alto preço, as culpas de toda a humanidade que Cristo Jesus carregou nas costas, não é? Nós que éramos para estar ali naquele lugar, isso é que muitas vezes transforma as pessoas a mover, né? A nós nos agirmos a cada dia e vermos que cada gota de sangue ali que Cristo Jesus derramou foi por cada um de nós, não é? Todas as pessoas
estão em aberto, né? Este leque é muito grande para que Cristo Jesus possa resgatar em todo o canto da Isso. terra, não é? Uh, Com grande seriedade e perseverança no seu trabalho. Só terminando uma linha aqui. Apesar de as autoridades inglesas terem guardado seus portos com mais estrita vigilância, a palavra de Deus foi secretamente transmitida de várias maneiras a Londres e daí circulou por todo o país. Os papistas tentaram suprimir a verdade, mas em vão. O grande conflito, página, não tenho a referência aqui agora da página, mas nós vemos, não é? Começando aqui na Europa, na Inglaterra, os papas tentaram de qualquer maneira fazer com que isso não fosse, não é, transmitido ao mundo todo, mas graças a Deus, aonde superabundou o pecado, superabundou também a graça de Cristo Jesus. É verdade, o sangue destes mártires foi a semente do cristianismo que floresceu por toda a Europa e pelo mundo, graças a Deus. Mas agora aqui surge um tema interessante. Nós temos a Bíblia, então, é a forma como nós interpretamos a Bíblia e a forma como nós achamos as melhores conclusões para a nossa vida. E aqui na lição de terça-feira vamos ser introduzidos ao Espírito Santo. Eu gostava de ler aqui um versículo convosco que vai responder a esta pergunta. Tentaremos falar aqui um pouco sobre ela, que está na lição e diz que a princípio podemos tirar dos seguintes textos relativamente ao modo como devemos interpretar a Bíblia. Eu vou ler aqui João 14, 25 e 26. Diz-nos o seguinte: Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu acho belíssimo estes versículos que nos explicam o papel do Espírito Santo na interpretação das Sagradas Escrituras, não é? A Bíblia, a lição diz-nos que o Espírito Santo é o intérprete divino da verdade divina. E é muito importante nós termos em consideração isto, que é para nós conseguirmos realmente tirar o melhor partido da leitura da Bíblia. Nós devemos orar a Deus e pedir que o Espírito Santo abra portas e abra espaço para que nós possamos ter entendimento sobre aquilo que está escrito, porque infelizmente a nossa humanidade e as nossas limitações por vezes não nos permitem ver toda a fotografia. Muitas vezes estamos dentro da fotografia e não conseguimos ver o que é que se passa. E o Espírito Santo está lá e deve ser considerado prioridade para que, em conjunto, nós possamos entender qual é o plano de Deus para a nossa vida, entender o que é que Deus pede de nós hoje. E estes versículos realmente dizem mesmo isto, que o Espírito Santo vai estar sempre connosco e vai estar ao nosso lado na interpretação da Bíblia, a alcançarmos a maturidade espiritual que Deus quer que nós alcancemos, passo a passo. O Espírito Santo deve ser considerado prioridade. E na lição de terça-feira eu gostei muito desta história que aqui está escrita, que passa-se entre John Knox, um reformador escocês, e a rainha dos escoceses, Maria, em que Maria questiona: então, mas como é que eu devo... Eu vou ler aqui. Interpretais as escrituras de uma maneira e os mestres católicos romanos interpretam-na de outra. Em quem deverei eu crer? E quem será o juiz? E este reformador diz assim: crereis em Deus, que fala claramente na sua palavra, respondeu o reformador. E além do que a palavra vos ensina, não acreditareis nem num, nem no outro. Ou seja, mesmo ele, estando convicto de que está a ensinar a verdade bíblica, ele disse: mas atenção, tu deves consultar a Bíblia e ter atenção, porque se alguma coisa sair para além daquilo que está nas Sagradas Escrituras, olha, não me ouças nem a mim, nem ouças os católicos. Estuda e tira as tuas próprias conclusões. A palavra de Deus é clara por si mesma, e se aparecer alguma sombra num lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, explica o mesmo mais claramente noutros lugares, de modo que não possa permanecer dúvida, exceto para aqueles que permanecem obstinadamente ignorantes. É isto, então, o Espírito Santo deve ser o nosso melhor aliado no estudo da Palavra de Deus, e sem ele a leitura da Bíblia não passa mais do que uma boa literatura, né? Como diz aqui a lição, não passa mais de
de umas boas histórias que foram escritas. O que é que achas, Adriano? Eu acho muito interessante mesmo, Samuel, que tu ainda comentou um bocado. Essa história, para mim, também, eu fiquei muito fascinado com ela, porque a própria rainha escocesa, não é? Ela, naquele instante, ela ficou em dúvida. E agora? Em quem eu devo acreditar, não é? Nos católicos, nos estudiosos ali, que estão sempre ali examinando as escrituras, ou em um simples homem que foi inspirado ali, e se diz inspirado, que na altura é o que eles imaginavam, não é? Pode ser, de repente, ilusionista, qualquer coisa do tipo, e que está a traduzir as escrituras de uma maneira completamente diferente. Então, nós vemos aqui, Samuel, mais uma vez, Cristo Jesus, o próprio Deus, utilizando uma pessoa, para que ali, mais uma vez, naquela altura, aqui na Europa, pudesse, então, mostrar a verdade, não é? Propriamente para uma rainha ali que precisava, e era uma influência cultura, não é? E para que ela pudesse ali, então, alcançar muitas outras pessoas com a mensagem verdadeira que ele tinha ali. E aqui no comentário diz assim, ó, um verdadeiro conhecimento da Bíblia só pode ser obtido através da ajuda daquele Espírito por quem a palavra foi dada. E para obter esse conhecimento, devemos viver de acordo com ele. Tudo o que a palavra de Deus ordena, devemos obedecer. Tudo o que promete, podemos reivindicar. A vida que ele ordena é a vida que, através do seu poder, podemos viver. Somente quando a Bíblia for assim sustentada, poderá ela ser estudada eficazmente. Educação, página 189. Então, como você disse ainda no caso, cada um tem que tirar a sua própria experiência, não é? Cada um tem que estudar de uma maneira diferente. Particularmente, eu tenho o costume de sempre quando ler a Bíblia, todos nós devemos colocar isso em prática, né, Samuel? Principalmente a Bíblia, nós devemos fazer uma oração antes, pedindo para que o Espírito Santo nos use, para que a nossa mente ali seja então aberta, para que nós nos desconectemos de tudo que há na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso lar, em todas as coisas, que nós foquemos centralmente apenas em Deus, para que aquela mensagem seja absorvida, não é? Enquanto nós ainda temos este tempo oportuno de examinarmos essas escrituras que foram preservadas por eles, não é? Foram queimadas por muitos, mas ainda assim está em nossas mãos hoje para a honra e glória de Deus, para que nós possamos examinar e estudar atentamente cada versículo, cada detalhe que tem a Sagrada Escritura do Senhor. A lição vai-nos trazer agora um pouco sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre o dom imerecido, que é a salvação, não é? Diz-nos a lição que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É um dom imerecido, se fosse pelas obras, ganhá-la-íamos. E se há uma verdade que sobressai do Evangelho, é de que não podemos ganhar a salvação. Portanto, isto é uma coisa que é brutal, porque nós já nos foi oferecida a salvação gratuitamente, é um dom que já nasceu connosco, não é? E cabe a nós aceitá-la ou rejeitá-la. Nós não podemos ganhá-la de uma outra forma. Ela já nos foi oferecida, por isso é que nós já não a podemos ganhar, não é? Nós agora só nos cabe é continuar com ela ou rejeitá-la. A lição traz aqui alguns pensamentos muito interessantes. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados pela sua justiça, no qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos era destinada para que recebêssemos a vida a que ele pertencia. Portanto, nós sabemos, através da Bíblia, toda esta história, tudo aquilo que Jesus fez por nós, toda a salvação que gratuitamente foi-nos concedida, que nós não tínhamos direito. Cabe a nós, através do nosso dia-a-dia, através do nosso esforço, da nossa dedicação, nos dedicarmos a estudar a Palavra de Deus para que consigamos alcançar aquilo que Deus quer de nós, porque não é noutros sítios quaisquer, noutras fontes de informação, que nós vamos alcançar
aquilo que Deus espera de nós. É mesmo através da Bíblia e do estudo da palavra que nós podemos nos encontrar com Deus, nos encontrarmos com o nosso, como é que eu ia dizer, reconhecermos a fraqueza do nosso caráter. É nesses momentos de reflexão para que nós possamos melhorar a cada dia e entendermos melhor, para que possamos ter um propósito para a nossa vida, entendermos melhor todo este sacrifício que foi feito, não só por Jesus Cristo, tanto, também como pelos reformadores, que muito fizeram para que nós hoje pudéssemos ter estas certezas de salvação. É interessante, Samuel, nós lembrarmos também que os próprios reformadores, eles utilizaram 5 métodos, não é? Para que eles pudessem seguir esta linhagem, e eles pudessem alcançar mais e mais pessoas. Eles utilizaram aí 5 grandes solas, que é sola escritura, não é? Que é somente pela Bíblia, sola gratia, que é somente pela graça, sola fide, que é somente pela fé, solos ou solo Christus, que é somente por meio de Cristo, não há outro caminho, como nós falamos na lição anterior, e soli deo glória, somente pela glória de Deus. Então, todas as vezes, cada um deles jamais se esqueceram, não é? Destes 5 passos que eles precisavam seguir e se embasar, como você disse ainda há um bocado, não é? Que nós precisamos diariamente também nos nossos dias, não é? Nos inspirarmos. Se seguimos esses 5 passos, nós conseguiremos sim, estarmos firmados, estarmos arraigados aí no que Cristo Jesus tem para nós nos nossos dias. E aqui diz assim, ao estabelecerem o princípio da sola escritura, os reformadores protestantes levaram-se contra essa estratégia dos estabeleceram que a escritura era a única forma de revelação especial que Deus deu à igreja naquele momento e que deveria ser permitido que as outras pessoas ouvissem falar de Deus, não é? Lendo a Bíblia por elas mesmas. Então, elas precisavam descobrir que essa promessa estava dentro da Bíblia. Não estava em outro lugar, não é? Muitas vezes nós vemos aí exemplos de muitas outras igrejas, outras denominações, não é? E vão ali ao púlpito, vão ali no sítio que quer que seja, e muitas das vezes não abrem nem a Bíblia sequer, não é? São as promessas de Deus. Aonde que a pessoa se embasa nisso? Como que uma pessoa vai confiar? De onde que está sendo tirado tudo aquilo que a pessoa está dizendo? As palavras que vêm do coração, não é? Então, nós temos que sempre buscar as fontes, nós temos que ter a certeza. Peraí, o Samuel e o Adriano estão falando de promessas, estão falando das boas novas de Cristo Jesus, eu também quero saber sobre isso, onde é que está escrito tudo isso, não é? E nós vemos muitas literaturas boas que nós temos, não é? Oferecidas propriamente pela igreja, a Bíblia é uma que nós temos fácil acesso, não é? O grande conflito que nós podemos estudar juntamente para entender cada percurso, né, de toda a história cristã, para chegar até os nossos dias, e assim nós entendermos para onde todo este grande conflito levará até o grande final dos fiéis, a grande recompensa que é estarmos com o nosso grandioso noivo, não é, que virá para nos salvar, que é o nosso Senhor Cristo Jesus. Amém. Adriano, se eu tenho que tirar algum ensinamento desta lição, e que eu vou tentar levar para a minha vida, é que nos dias destes reformadores era possível também ser cristão e não ser queimado. Era possível ser cristão e não ser torturado. Tal como nos dias de hoje também é possível ser cristão, mas depois, quando chega a altura de provar, passar ao lado e para não ser julgado, para não ser olhado de lado. Mas não foi o que estes reformadores fizeram. Estes reformadores, por quererem assumir a sua fé e não quererem que o seu compromisso com Deus vacilasse de alguma maneira, eles foram até ao final e colocaram a sua vida em causa. E eu levo isto também para a minha vida, para o meu dia-a-dia. Não podemos colocar a nossa integridade, a nossa fé em causa perante nada, não é? Nós no nosso trabalho, nós na nossa convivência com os vizinhos, com os amigos, muitas vezes surgem oportunidades em que nós temos o maior tesouro do mundo para poder expor
mas retraímos e não falamos da palavra de Deus, e muitas vezes até podemos colocar a nossa integridade em causa, né? Acho que nós devemos olhar para o propósito da vida que estes homens tinham e levar isto para a nossa vida pessoal e aplicar isto no nosso dia-a-dia, porque nós, como tu disseste há pouco, nós somos os valdenses de hoje em dia, somos nós os discípulos de Deus neste momento, somos nós que estamos a fazer história, e a história do futuro vai ser desenhada por aquilo que está a acontecer hoje. Portanto, que nós possamos ser um reflexo de Jesus verdadeiro aqui na Terra, como foram estes reformadores. Que nós não possamos não ter medo das circunstâncias, medo das consequências, de nos assumirmos como cristãos. Amém, Samuel. Amém. Que esse possa ser o nosso desejo, sim, Samuel, de nós buscarmos, não é? Como a igreja de Deus remanescente dos nossos dias, do tempo do fim. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós fomos divinamente incumbidos, não é? Desta missão de proclamar os princípios bíblicos fundamentais da sola escritura e da sola gratia e da sola fide. Eu lembro ainda assim, recordo um versículo que eu tenho sempre no meu coração, Samuel, que é Romanos, capítulo 14, versículo 8, que Paulo sempre dizia, não é? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, quer dizer, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, a gente jamais deve esquecer disso, não é? Que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pela vida de um, pela vida de dois ou pela vida de três, aqui estamos nós, o povo peregrinos do Senhor, os servos fiéis do Senhor que permaneceram até o fim. A igreja verdadeira. Amém. 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 Possamos ter força para pôr isso tudo em prática. Obrigado, Adriano, por ter estado aqui comigo. Desejo a todos aqueles que nos acompanharam um bom estudo, uma boa reflexão e que possam conseguir colocar em prática este estudo individual e estas reflexões da Bíblia que merecem ser feitas para que possam crescer e desenvolver e fazer tirar as suas próprias conclusões, porque só assim, só tirando as próprias conclusões, é que a nossa base vai estar bem firmada para todos os problemas que vão vir. Obrigado a todos e continuação de um bom dia.